senhor tá com saúde? Muita, que bom, fico Graças a Deus. feliz. E vocês? Você aí? Aqui em casa tá tudo bem também. Que bom. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a síndrome do X frágil, tá? É uma doença que ela ocasiona, afeta as questões cognitivas. A gente vai ver mais algumas outras. Eu estou separando um material bacana para a semana seguinte. E aí a gente vai estudar. Eu estou pensando aí se a gente consegue estudar um conteúdo muito massa. Não sei, mas a gente vai estudar. E depois a gente vai entrar, né, no conteúdo de... Vamos trabalhar mais algumas, acho que umas 2 doenças. E aí a gente já adentra, né, ao processo de aconselhamento genético. Se vocês assistirem a aula de doença de Wilson, eu já falo sobre o papel do psicólogo e no final da aula eu vou fazer alguns comentários, que a aula não estará gravada mais, e aí a gente vai debater um pouco mais sobre aquela síndrome. Quem assistiu às aulas e tiver dúvidas, o momento de retirada é agora, tá bom? Então vamos lá. Doença de Wilson, síndrome do X frágil, também conhecida como síndrome de Martin-Bell, é uma condição genética que causa debilidades intelectuais, problemas de aprendizagem e do comportamento em diversas características físicas peculiares. Então, assim, pessoal, a doença do X frágil, a primeira coisa que a gente precisa falar é que a denominação dela é de um alelo. Deixa eu só. É de um alelo dominante e ocasiona justamente no cromossomo X, tá? Então, o cromossomo X é o responsável pelo processo de desenvolvimento da doença da síndrome do X frágil. Vocês vão entender um pouco por que síndrome do X frágil. Martin Bell foi o sujeito, o autor, que descobriu a doença, a síndrome do X frágil. Primeiramente se deu o nome de Martin Bell, né? E aí também conhece como doença síndrome do X frágil. Essa síndrome, ela afeta diretamente as repetições de serotonina de um alelo, de um gene, né? Chamado FMR1. FMR1. Esse gene, ele é responsável pelo processo de repetição diminuída nas pessoas com síndrome do X frágil. Essa síndrome, ela é um X dominante, então assim, ela não tem uma quantidade maior, né, desenvolvida em homens ou em mulheres, como é, por exemplo, na doença de Wilson, ou como é na síndrome de Marfan. Ela tem uma probabilidade, né, em relação a homens e mulheres de 50% cada. Até porque, como eu já falei, ela é um alelo dominante, então é o Xão, e é ocasionada no X. Lógico que devido ao homem carregar apenas um X, a síndrome do X frágil, ela afeta gravemente mais os homens do que as mulheres, sendo que esses homens, eles vão apresentar sintomas físicos e entre outros sintomas intelectuais mais graves. As mulheres, em relações fisiológicas, não se fica tão evidente como se fica nos homens, tá bom? A síndrome do X frágil é uma forma herdável mais comum de deficiência intelectual moderado a grave. Então, assim, hoje, a síndrome do X frágil, ela é uma das doenças, na sua maioria, olha, mais comum, tá? Das vezes, nas probabilidades de doenças herdadas, ela é a que é mais comum em uma deficiência intelectual. A síndrome do X frágil, em uma mutação genética, ela só perde, como ela é uma doença que ela é categorizada em uma doença de déficit intelectual, assim como a síndrome de Down,
ela só perde, né, nas doenças mais desenvolvidas, mais herdadas, para a síndrome de Down. A segunda doença mais herdável de deficiência intelectual é a síndrome do X frágil. Então, é uma doença que ela afeta muito os processos cognitivos, tanto que os autores apontam que um dos primeiros sinais que você percebe e pode ser síndrome do X frágil é a dificuldade motora, onde o sujeito eles não têm uma condição motora, né, principalmente de pista, para determinados comportamentos. Por exemplo, para desenhar. Você está ensinando uma criança a desenhar um gatinho. Né? A gente sempre ensina a criança, né? Pelo menos foi assim que eu ensinei meu filho. Vocês desenham duas bolinhas, faz assim, não é isso? E aí quem ensina aí criança aí sabe que é desse jeito. Então, essas crianças com déficit, né, com a síndrome do X frágil, como ele é um déficit intelectual, ele pode não reconhecer e não saber algumas formas geométricas que são de fácil acesso. Por exemplo, faça uma bolinha, ela não saber o que é uma bolinha. Faça um quadrado, não saber. Então, esses são os primeiros sintomas assim aparentes. Lógico que vocês vão ver também que uma das características da síndrome do X frágil é uma característica facial e física, né? A gente vai falar mais à frente. A síndrome do X frágil é tão comum que requer consideração no diagnóstico diferencial de deficiência intelectual. Está entre as indicações mais frequentes para análise de DNA. Então, assim, hoje a síndrome do X frágil, ela está entrando frequentemente para uma análise de DNA, mais frequente. Ela e o autismo, vocês vão perceber, e eu vou falar um pouco sobre isso, por isso que é importante o nosso trabalho de psicólogo em reconhecer a síndrome do X frágil, porque 5% das crianças que são diagnosticadas com autismo também desenvolve como comorbidade a doença do X frágil, né? E outros autores colocam ao contrário. 5% das pessoas que têm a síndrome do X frágil desenvolve como comorbidade o autismo. Então, por isso que necessita de um diagnóstico, estou com trava-línguas, pode, diferencial. Então, assim, o que seria esse diagnóstico diferencial, pessoal? Quando eu tenho duas doenças que elas têm comportamentos, né, mutáveis, genótipos, idênticos, como eu tenho, que são o quê? São os déficits intelectuais, que é também o nível de serotonina reduzido, né, que é muito parecido com o autismo, apesar do autismo não ter um diagnóstico exato, né, nem análise de DNA, e também a comportamental, eu preciso diagnosticar um ponto que difere essa síndrome dessa outra. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais compreensível. Show. Síndrome do X frágil e autismo. Então, a gente sabe que, por exemplo, déficit intelectual. Aqui tem o autismo, também é igual, né? Que nós temos comportamentos estereotipados. No autismo nós também temos. Então, a gente percebe que existem sintomas de uma e sintomas de outros que são idênticos. Para que eu possa fazer um diagnóstico diferencial, eu preciso saber qual sintoma tem aqui, que não tem aqui, para que eu possa fazer o diagnóstico diferencial. Qual diagnóstico diferencial seria
a do síndrome do X frágil, a análise de DNA. Porque na análise de DNA, eu consigo perceber a repetição realizada do FMR1 na síndrome do X frágil. No autismo, não existe alteração no FMR1, tá? Deu para entender esse diagnóstico diferencial? Então vamos lá. Se entenderam, a gente parte para a continuação. Então, né, é por isso que está entre as indicações mais frequentes para a análise de DNA. Estima-se, olha aqui, ó, eu ia falar para vocês aqui, ó, estima-se que a incidência da síndrome ocorre em 1 em cada 4 nascimentos masculinos e em 1 em cada 8 meninas. Olha só, né? Mesmo eu falando para vocês que não há um dado estatístico, né, de mais, enfim, a gente pode perceber que a incidência em meninas é o dobro de meninos, né? Certo? Veja que é uma doença rara, mesmo que ela está entre as mais de ocorrência herdada, mas ela ainda é rara. 1 a cada 4.000 nascidos, né? O nome X frágil refere-se a um marcador citogenético do cromossomo X, um sítio frágil na qual a cromatina não se condensa propriamente durante a mitose. Pessoal, deixa eu explicar. A gente viu lá, aqui a gente está vendo aqui, né, mitose, mas é meiose que a gente está falando, né, sobre processo de desenvolvimento do sujeito. A gente viu que no momento em que está se desenvolvendo lá as cromátides, elas precisam ficar condensadas, né? Para que o DNA ele possa ficar preso a essa cromátide. A síndrome do X frágil é justamente essa dificuldade, né, da formação dessa cromátide. Então, ela não é condensada o suficiente, o que leva ao desenvolvimento da síndrome do X frágil, tá? Essa aqui é o que a gente pode trazer. Eu trago para vocês aqui o cromossomo X. Veja como é a... Aqui a gente vê um cromossomo normal. E aqui a gente vê, né, onde ocorre essa má condensação da cromátide, que é nessa parte. Veja a característica de uma criança com síndrome do X frágil. Oi. Essa doença é considerada uma doença cromossômica? Sim, 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 sim. Sim. O senhor falou naquela outra aula lá sobre a diferença. Isso. Ó, assim, é cromossômica porque existe uma... A gente pode dizer que há uma dificuldade. Isso aqui eu estou trazendo como uma ampliação, né, do que eu vejo. Além de ter uma má formação no cromossomo, a gente também tem uma má mutação no gene, que vocês vão entender. Então, a gente pode dizer que ela traz aí uma... Por isso que existe tanta alteração, tanto cognitiva quanto física, porque ela ocorre nos dois. Ela é tanto cromossômica quanto de gene. Porque vocês vão ver que o FMR1 é um gene, né, que é repetido em menos vezes lá no cromossomo 5. Então, a gente pode dizer que é uma doença cromossômica também. Assim como a síndrome de Down, né? Por isso que existe essa malformação no cromossomo. Mas também há uma mutação no gene em si, né? Monogenética, que a gente falou. Entendeu? Compreendi. Show. Veja como é o formato de uma criança, né? Ela tem as orelhas mais longas, né?
que lá no texto ele diz assim, são consideradas pessoas com orelhas de abano, chamada, né? Testas alongadas, né? E tem a deficiência intelectual, tá? Essas orelhas de abano, pessoal, não sou eu que falo, é o texto em si, ele considera, né, orelhas de abano, mas é porque ela é longa e ela tem uma curva, tá? Então eles têm esse formato e é por isso que eles dão esse nome. É um nome científico, tá? Porque na última aula que eu falei sobre isso, o pessoal falando que eu estava chamando o pessoal de orelha de abano. Não sou eu, é o texto. Por favor. Então, quais são as causas, né? Mutação no gene FMR1 que causa a síndrome do X frágil. Agora, a gente vai entender como é feito essa mutação. Essa mutação, ela é passada por um processo de distribuição de uma proteína, que essa proteína é FMRP. Então, assim, ó, o gene FMR1 dá instruções para a produção da proteína FMRP. Então, imagine o seguinte, FMR1 é um chefe, é um gerente. Prestem atenção que eu vou dar essa explicação para ver se fica mais simplista. Esse chefe, ele é o gerente de uma empresa. Ele vai dar uma instrução para o senhor FMRP. O FMRP vai ser produzido. Então, olha só, existe o sujeito, dono, que dá uma instrução para a produção de FMRP. Então, deixa eu usar uma característica. Vamos supor que vou usar vocês como exemplo. Tainara, FMR1. Tainara é chefe de uma grande produtora de sapatos. Sapatos FMRP. E ela dá instrução para a equipe produzir essa proteína. Então, equipe, produzam sapatos FMRP. Essa instrução, ela deve ser dada de forma cautelosa, de como deve ser produzido, porque a marca da Tainara, ela é única, então ela tem detalhes únicos, e esse grupo é novo, então eles precisam saber como vai ser a cadeia de desenvolvimento desse produto. O que acontece na síndrome do X frágil? A Tainara não passa a informação necessária para a produção de FMRP. Esse produto, essa proteína, ela não vai ser produzida em uma quantidade necessária. A repetição dessa produção será diminuída. Então, é como se ocorresse um déficit. Aí, lógico, eu vou explicar para vocês dentro da produção de proteína daqui a pouco. Então, devido a essas instruções de proteína, de produção, ela ocasiona um grande acesso. Então, é um grande déficit, né? Déficit de produto de proteína. Então, a Tainara, ela mandou produzir o FMRP, que é o sapato, e ela tem 200 pessoas para a compra. Então, ela fala assim, olha, eu quero 200 pares de sapato. Isso aqui, gente, eu estou usando esse exemplo de sapato e tudo, mas é para vocês poderem fixar. Então, ela não passa essa informação de forma adequada. E a equipe que vai produzir, ela produz de forma muito elevada, de forma deficitária, né? Ruim. E aí diz assim, cara, não é 200, é 500. Olha só, olha o estoque que ela vai ter. Ela vai ter um estoque muito grande. Então, vai ser totalmente prejudicial para o gene FMR1, que seria o lucro, que seria produtos ali a uma quantidade elevada. Eu não sei nem porque eu usei esse exemplo, mas foi um exemplo que veio à minha cabeça que dava para facilitar. Deu para entender? Professor, Deu. então é produzida mais Sim. proteína do que o Oi? necessário.
É produzido mais proteína, não a falta de proteína. Na verdade, eu falei falta, mas é a falta de proteínas adequadas. Porque assim, como a produção ela vai ser longa, ela vai ser grande, então não tem como você produzir com qualidade. Então, por isso que eu usei detalhes de um sapato. Vamos supor que esse sapato eles têm detalhes únicos. Se eu produzo 200, eu vou produzir com detalhes. Por que vai ser deficitário de proteína? Vai ter esse déficit. Porque eu não vou colocar esses detalhes. Então, vai ter proteína de forma inadequada. Porque eu vou produzir uma quantidade maior do que o necessário. Essa repetição. Entende? Tá, entendi. Mas a rotatividade, né, que eles chamam, na verdade, de produção, ele dá um nome a isso, né? O ciclo, ele é mais elevado. Repetições. Tá bom, obrigada. Olha só, esta proteína, olha o que essa proteína, ela é responsável. Ela ajuda a regular a produção de outras proteínas que afetam o desenvolvimento das sinapses, que são as conexões especializadas entre as células nervosas e fundamentais para o processo, né, para que passe para os impulsos nervosos. Então, a proteína FMRP, ela fica responsável para desenvolver outras sinapses. Ela que impulsiona a conexão de outras sinapses. Para que vocês façam, porque pessoas com síndrome do X frágil vão ter dificuldades com contas matemáticas. Então, eu pergunto para vocês, quanto é 5 vezes 4? A proteína FMRP vai, desenvolver, né, essa sinapse. Ele vai impulsionar que essa sinapse ocorra, que seria o cálculo, né, raciocínio lógico. E você vai falar 20, né? Poxa, tem pessoas que esses impulsos eles vão ser mais rápidos. Sabe aquelas pessoas que você já pergunta 5 vezes 5, 25, e ela já vai respondendo? Há um impulso nervoso muito mais rápido. E existem pessoas que vão ter impulsos mais lentos. Quem faz esse impulso, né, fundamental é o FMRP. Não de todas as proteínas, mas de algumas, incluindo principalmente as proteínas responsáveis pelos processos intelectuais. Um ponto interessante que vocês precisam entender. Devido à síndrome do X frágil ser uma das doenças que acarreta, né, um diagnóstico diferencial e ela afeta diretamente ao processo cognitivo, ela também desenvolve, o sujeito, a criança, né, pode desenvolver outras doenças, outros problemas, outros transtornos intelectuais, como disgrafia, descalculia, dislexia e entre outros. Então, é muito provável, acho que vocês estão vendo já essas doenças transtornos da aprendizagem, psicologia da aprendizagem? Não. Então, vocês vão ver em psicologia da aprendizagem alguns transtornos de aprendizagem, né? Que são esses. Então, como o transtorno, né, a síndrome do X frágil é uma doença intelectual, ela vai acarretar também outros transtornos de aprendizagem, tá? Que são o que nós chamamos de comorbidades, tá bom? Veja bem, olha aqui. A sequência, como ocorre, né, essa sinapse? Existe o CGG, que é eu sempre esqueço o nome dessa proteína. Ela ocasiona uma transmissão de FMR1. Esse FMR1, deixa eu só achar aqui o nome dessa proteína, gente, para vocês. Trinucleotídeos. A CGG é um trinucleotídeo. O número, olha, agora eu vou mostrar para vocês. Veja que o número
deve ser o número de nucleotídeos, né, produção, trinucleotídeos, deve ser o número deles. O número deve ser menor que 55 e menor... Aqui tá errado, calma aí. Só um instantinho. Deixa eu mostrar para vocês a imagem aqui. Aqui, ó. O normal, ele é de 6 a 45. O que acontece? Nós fazemos repetições normais menores que 55 de trinucleotídeos. O que acontece? Lá no processo de mitose, né, de meiose dessas células do cromossomo, ela vai se condensar. Ela se condensando de forma adequada, ela vai ser repetida em um número menor do que 55. Ela vai formar o gene FMR1, certo? O FMR1, lembrando, é o responsável por produzir, né, o FMRP, que é a proteína. Então, quando ele é produzido em quantidade menor, ele é considerado normal, a produção normal. O FMR1 é produzido e produz as proteínas FMRP de forma adequada, de forma condensada, de forma a distribuir essas proteínas para as outras áreas. Quando a mutação de CGG, trinucleotídeo, é maior, olha só, que 200, é o que vai levar o desenvolvimento da síndrome do X frágil, que é o que eu falei para vocês, as repetições elevadas. Eu vou agora para a imagem que eu estava para explicar para vocês isso aqui, para ficar mais compreensível. Veja bem, o autor ele destaca que quem faz repetição, né, desse gene, dessa proteína, desse FMR1, de 6 a 45, são pessoas consideradas normais, sem nenhuma mutação ou pré-mutação da síndrome do X frágil. Quando a produção é feita entre 45 e 54, a gente já considera um sujeito intermediário. Mas isso não quer dizer que ele tenha a síndrome do X frágil. São aquelas pessoas, por isso que a gente diz que tem algumas pessoas que têm QI intelectual um pouco menor do que a sua idade cronológica. Então, vou dar... Gente, isso aqui é mero hipoteticamente, só para vocês entenderem. Uma criança de 10 anos, normal, dita repetições de 6 a 45, vai ter produção intelectual da sua idade mental ou intelectual 10 anos. 10 anos cronológico, 10 anos processos cognitivos. Uma criança que tem repetições de 45 a 54 vai ser intermediária. Ela tem 10 anos, mas ela pode ter o processo intelectual 10 anos ou 9 anos, mas sem afetar o seu processo cognitivo como um todo, ok? Pessoas que têm essa repetição desse gene de 55 a 200 são pessoas que têm a pré-mutação. O que é isso? São pessoas que têm o gene, têm a repetição elevada com a pré-mutação, mas não desenvolve. Passa para seu filho ou seu neto pode desenvolver. É uma pré-mutação. Agora, pessoas que têm repetições desse gene, né, mais de 200,
já são pessoas de mutação completa. Já vai ter todas as características do gene que não faz a repetição de forma adequada. Compreenderam aqui? Se não compreenderam, falem que eu explico novamente. Eu vou procurar outra forma de explicar. Entendi. Mas Alguém essa não... pessoa que tem pré-mutação, ela também vai ter um déficit intelectual, né? Sim, ela vai ter um déficit, sim. Só que não vai ser tão agudo quanto as pessoas que têm a mutação completa, né? A tendência é que ela perpasse esse gene para demais, tá? Por que pré-mutação? Porque perceba que chega ao limite de 200. Ele fica entre 55 e 200, né? Lembrando que pessoas com mutação normal, olha só, que a gente viu aqui, a mutação normal, a repetição, ela é menor que 55. O intermediário e o normal, ele continua menor que 55, ele vai até 54. Mas a pré-mutação, ela está entre 55 e 200. Então, ela é uma pré-mutação. Ele pode ter déficit cognitivo, sim, né? Mas não tão severo quanto as pessoas que têm a mutação completa. Imagine, pessoal, aqui para vocês entenderem mais essa passagem aqui, imagine que isso aqui, olha só, essa é a repetição normal. Então, imagine que foi passado, vou usar o exemplo da empresa de novo. Tainara, agora sim, a Tainara ela é a gerente da empresa, FMR1. A Beatriz é a dona da empresa. E ela solicitou uma repetição de 6 a 45, né? Normal, sapatos. A gerente entendeu perfeitamente os detalhes. Aí tem a transição. A transição, vamos supor que é a equipe. Ó, pessoal, a gente vai produzir aqui o FMRP de 6 a 45 pares de sapato. Dessa forma, ela dá detalhadamente. Aí o que acontece? Produz a proteína de forma adequada. Imagine agora que a Beatriz está apressada porque ela tem uma reunião e aí ela vai passar a informação para a Tainara. Aqui, que é o FMR1. Ela passa tão rápido que a Tainara não entende. O que a Tainara faz? Bem, não sou eu que vou produzir, passa também de forma rápida para cá. Eles não entendem, produzem 500 pares. Então, ó, a informação não foi passada de forma adequada. Esse aqui é um exemplo que eu estou usando para ver se vocês entendem melhor, tá? É isso que ocorre. Devido a esse processo, por que isso acontece? Lembrem-se, a cromátide não foi condensada. Se ela não foi condensada de forma adequada, ela é justamente o que vai ocasionar essa má informação, porque ela não vai passar as informações de forma clara, devido àquela pequena mutação que ocorre lá na cromátide, na pontinha. Ok? Se tiverem dúvidas, perguntem. Ok. Agora veja bem, ó. O trinucleotídeo, ele é o genótipo. O processo de desenvolvimento da síndrome do X frágil, ela é o fenótipo, tá? A gente falou sobre isso. Homens e mulheres com 55 a 200 repetições do segmento CGG têm o que se chama uma pré-mutação do gene FMR1, ou seja, ela tem a pré-mutação. A maioria das pessoas com uma pré-mutação é intelectualmente normal. Em alguns casos, no entanto, olha o que você perguntou, Tainara. Indivíduos portadores da pré-mutação têm uma quantidade menor que a normal de proteína FMRP, o que pode ocasionar algumas, né, falhas nesse processo intelectual. Tá bom? Mas a pré-mutação ela tende a mais a passar para suas gerações. Deu para entender aqui? Trinucleotídeo, tá? As repetições. Beleza. Sim. Pessoal,
Sintomas da síndrome do X frágil, né? SXF, ou vocês vão ver também essa nomenclatura, essa sigla aqui para a síndrome do X frágil. FXS, porque como ela é em inglês, aí fica assim, ó, Fragile X Syndrome, tá? Então vocês vão ver em alguns textos essa sigla. Lembrando, os textos já estão no Classroom, já mandei vários textos lá no início do nosso ano letivo. Então, síndrome do X frágil já tem um artigo lá para vocês também sobre isso, tá? Os indivíduos afetados pela síndrome do X frágil geralmente têm um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem aos 2 anos de idade. Então, são pessoas, pessoal, que têm dificuldade de se comunicar. São pessoas que têm esse atraso no desenvolvimento da linguagem. E aí nós entramos novamente na importância da psicologia da aprendizagem, que é o processo de estimulação da criança, né? Ponto de observação ao papel do psicólogo. Você, psicólogo, quando você vai identificar uma síndrome do X frágil, você precisa diferenciar ela, né, do autismo e de outros transtornos de aprendizagem. Por quê? No momento em que você consegue identificar a síndrome do X frágil pela análise de DNA, existem proteínas que são medicamentosas, que são farmacológicos, que auxiliam no processo de melhoria das sinapses, excepcionalmente na serotonina, né? Que é um processo que afeta diretamente ao processo de impulsos nervosos para o processamento de informação e que auxilia também no hipocampo e no hipotálamo. E a gente vai ver isso mais em neurologia, né, em neuropsicologia. Mas é importante vocês entenderem isso, porque quando você for psicólogo e você estiver na clínica, vocês podem atender casos em que você pode ter a hipótese diagnóstica de um autismo. Mas se você tem um mero conhecimento sobre esse processo de desenvolvimento da síndrome do X frágil, você pode estar aí encaminhando para uma análise DNA e possa identificar precocemente. Um dos primeiros pontos que você pode analisar é justamente quando essa criança começou a falar. Quando ela começou a ter essa linguagem. E aí, se ela ainda estiver na base... Porque vocês vão atender crianças, por incrível que pareça, né, de 3 anos, 4 anos, com esse processo. Pode ter dificuldade. Então, é uma hipótese a se levantar. Lógico que você não vai só levantar... não falou até 2 anos, pode ser síndrome do X frágil. Não é assim. Existem outros fatores. Veja as características. Analise a questão da motricidade, né? Outros sintomas que eu vou apresentar aqui. Aqui, ó, intelectualidade. A maioria dos homens com a síndrome do X frágil tem de ligeira a moderada deficiência intelectual, enquanto cerca de 1/3 das mulheres afetadas são intelectualmente afetadas, né? Deficientes. Então, vamos ver, analisar esse processo intelectual de uma criança como psicólogo. Será que ela compreende quando você fala, pega tal objeto, pega lá, filho, o cachorrinho? Será que ela tem uma compreensão? Porque como afeta o hipocampo e o hipotálamo, eles vão afetar a memória também. É por isso que não desenvolve um processo de aprendizagem, não existe a acomodação do conteúdo. Porque devido à repetição muito elevada, né, dos processos intelectuais, não armazena as proteínas nas questões adequadas e o sujeito ele não consegue acomodar o conteúdo, tá? Criança com síndrome do X frágil podem também ter ansiedades, comportamentos hiperativos, como inquietação e impulsividade. A síndrome do X frágil também é muito confundida com a
chamada, né? O chamado transtorno, eu digo que é o transtorno da pós-modernidade. TDAH. Tudo hoje a criança brincou demais é TDAH. Pessoal, cuidado com esses diagnósticos precoces. Quando vocês estiverem atuando, né? Ano que vem vocês já vão para a clínica já. Vocês vão perceber que vai aparecer crianças que a mãe vai dizer assim, ah, meu filho, provavelmente ele é TDAH, porque a professora falou isso. Vamos fazer uma análise cautelosa, vamos coletar dados. Poxa, eu já vi casos, já vi assim, né, ouvi dizer, falar de outros psicólogos em alguns debates, que existia discursos desses. Meu filho ele é TDAH, ele tem déficit de atenção e hiperatividade. Quando ia fazer a análise, a criança não saía de casa, ficava presa dentro de casa e não tinha como brincar. Como uma criança dessa não vai ter uma hiperatividade ou uma impulsividade? A gente precisa ter uma atenção nesses diagnósticos. Poxa, se eu consigo identificar uma síndrome do X frágil, olha só o que eu vou estar retirando como frustração dessa mãe. Porque as figuras maternas e paternas, elas vão se frustrar com essa criança. Porque, veja bem, primeiro filho sonha que seja uma criança saudável, né? Brincar, enfim. Descobre uma doença diagnosticada de TDAH ou autismo. Um exemplo. Autismo já sabe só tem tratamento, não tem cura, já é uma frustração. Mas sabendo que é uma síndrome do X frágil, você podendo destacar que não há cura, mas que há um tratamento que melhore o processo intelectual, olha só a redução da frustração dessa família. Nós, psicólogos, nós não atuamos apenas com esse paciente, nós atuamos com a família como um todo, tá bom? Então, muito cuidado nesses diagnósticos que vocês podem vir a receber, tá bom? Convulsões podem ocorrer em cerca de 15% dos meninos e 5% das meninas afetadas com a síndrome do X frágil. É uma característica também as convulsões, tá? A maioria dos homens e cerca da metade das mulheres afetadas pela síndrome, traços físicos característicos que se tornam mais aparentes com a idade. Essas aparências, elas vão justamente se desenvolvendo com o tempo. Olha só quais são os traços físicos que incluem face longa e estreita, orelhas largas, né? Mandíbulas e testas proeminentes, dedos estranhamente flexíveis, pés chatos e nos homens testículos grandes, chamado macroorquidismo. Esse macroorquidismo, ele é esse testículo grande depois da puberdade, tá? Isso aqui é uma foto da internet, isso aqui é a fonte, tá? De uma criança. O céu da boca também dessas crianças são um pouco mais elevados, tá, pessoal? Observação que eu estava falando para vocês, cerca de 1/3 dos indivíduos com a síndrome do X frágil tem as características do autismo de amplo espectro. Desordem que afeta a comunicação e a interação social. Outro ponto importante da síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil ocasiona na criança também essa dificuldade da interação social. Elas vão ter dificuldade de interagir, elas vão ter dificuldade de olhar nos olhos. Por isso que muitas das vezes há um diagnóstico errado. Faz o diagnóstico de autismo, mas na verdade pode ser uma síndrome do X frágil, porque a criança ela não olha nos olhos. E assim por diante. Ok? E o diagnóstico, né? A gente traz aqui, ó, o diagnóstico clínico da síndrome do X frágil é muito difícil, até porque, como vocês podem perceber, qual é esse diagnóstico clínico? É aquele através da observação psicológica, através de um teste. Por quê? Porque existem outros transtornos, outros diagnósticos
muito parecidos com a síndrome do X frágil. Por isso, o teste do gene FMR1 passou a substituir os testes de cromossomos e tornaram-se o teste padrão para determinar a presença do X frágil. Por que se substituiu o teste de cromossomos? Porque o teste do cromossomo era muitas das vezes confundido com a síndrome de Down. Lembrem-se que eu falei, muitas pessoas podem ter o desenvolvimento da síndrome do X frágil e também a síndrome de Down e também o autismo, tá bom? Então, ele se substitui, né, o teste de cromossomos e passa como um teste do gene FMR1, que é direcionado à síndrome do X frágil, que é o fator responsável pelo transtorno. Uma vez localizada a mutação, pode-se impedir que ela seja transmitida para gerações futuras. Então, por isso que é importante o aconselhamento genético, tá? E a identificação do transtorno. Em toda criança com comportamento autista, deve realizar o teste molecular para a síndrome do X frágil. Como eu falei para vocês, existe aí uma probabilidade de 5% das pessoas que têm autismo ter a síndrome do X frágil, assim como 5% de crianças com síndrome do X frágil desenvolver o autismo, tá bom? Por isso que é aconselhável todo o processo comportamento autista. Tem um diagnóstico de autismo? Faça o teste molecular para a síndrome do X frágil. Hoje disponível, né, no nosso Sistema Único de Saúde. Ok? Essas são as referências. Eu peguei mais essa referência, que é o texto que está no Classroom. Perguntas sobre síndrome do X frágil? Professor, Oi. eu estava fazendo anotação, aí teve um momento em que eu cheguei atrasada, né? E o senhor já tinha falado sobre o processo em que se dá do genótipo até o fenótipo. E aí eu não entendi muito bem. Do genótipo ao fenótipo? Quando o senhor estava explicando sobre que 6 para 45 é normal e que... Aqui no caso, né? Isso. Ó, o que acontece é o seguinte. Genótipo, a gente vai ao gene, certo? O gene responsável por esse processo de mutação é o CGG, que é o trinucleotídeo. Essa repetição, ela é de 6 a 45, anormal. Essa repetição, esse gene, esse processo, ele é o genótipo. Ele ocorre no processo genotípico, né? Quando vem as características comportamentais, quando vem os processos cognitivos, eu estou falando de fenótipo. Lembre-se, existem fenótipos, são características visíveis, como a gente já falou, por exemplo, as orelhas, a testa alongada, o rosto, ok. Mas existem fenótipos que são também internos que você não consegue perceber. Por exemplo, o déficit intelectual é um fenótipo, é uma característica, tá? Então, o que ocasiona o transtorno da síndrome do X frágil é essa repetição maior que 200, que a informação passa sem coletar... Só um momentinho. Sem coletar o máximo de informações necessárias. Entendeu? Sim, entendi. Mais alguma? Professor, pode falar, Tainara. Alô? Oi, prof. Oi. Prof, tá? Eu não tô falando nada. Coisa, eu acho. Então, eu queria saber, uma vez localizada a mutação, pode-se impedir que ela seja transmitida para futuras gerações de que forma? Então, como ela... quando você faz o aconselhamento genético, você evita de que forma? Sabendo que ela não vai poder se relacionar com pessoas que têm a pré-mutação,
Porque se ela se relacionar com pessoas que têm a pré-mutação, a probabilidade da criança desenvolver é maior. E como a identificação dessa proteína, caso ela tenha, vamos supor que uma mulher ela vai engravidar, existe tratamento do feto que melhora essa repetição, né? Reduz. E aí é possível que você faça o tratamento para que não se passe às gerações posteriores. Mas com o aconselhamento genético, eu consigo identificar, vamos supor, o sujeito tem pré-mutação e o outro, a Aninha tem a pré-mutação e o Carlinhos tem a mutação. Então, aqui eu já sei que esses dois, a probabilidade de ter é quase 100%, não é? Então, eu já é um aconselhamento, olha. Probabilidade é grande, se não há um tratamento. Ela engravidou. Existe tratamento, né? Dentro de aplicações de proteínas que reduzem essa repetição. Agora, assim, o mais aqui não é tão aconselhável essas questões, né, de proteínas. O que é mais é no aconselhamento, evitando que as relações, né, reprodução ocorra com pessoas que já têm a pré-mutação ou a mutação. Não é aconselhado. Por isso a gente chama de aconselhamento genético. Ok. Agora tem aquele porém, o aconselhamento. Por que é aconselhamento, pessoal? Porque você vai fazer a análise genética, você vai aconselhar, olha, não é, você tem 100% de probabilidade do seu filho, um exemplo, 75% da probabilidade do seu filho nascer com síndrome do X frágil. Só que é uma escolha da Aninha e do Carlinhos ter ou não. É um aconselhamento. E aí a gente vai mostrar os dados e tudo, para que não passe por gerações. Tainara estava falando? Tava não, professor. Foi só um... Ah, tá. Mas respondi sua pergunta, Regiane? Consegui responder sua pergunta, Regiane? Respondeu sim, professor. Aham, tá meio ruim a internet aqui, mas eu consegui entender sim. Obrigada. Ah, tá. Alguém mais, pessoal? Alguma pergunta sobre síndrome do X frágil? Se não, pergunta sobre as doenças anteriores. Nenhuma. Por mim tá... Beatriz? A pessoa que tiver a síndrome do X frágil, ela vai carregar sempre o autismo ou não? Não, nem sempre. Há uma probabilidade, 5%. Essa diferenciação vai saber se ela não tem uma coisa e tem outra por causa do FMR1. Isso, exatamente. Ah, Por isso que precisa fazer a análise do gene. Isso mesmo. Tá. Tainara, você ia falar? Não, é porque eu tô falando que por mim tá tranquilo. Ah, tá. Síndrome de Marfan, nenhuma. Síndrome de Marfan, doença de Wilson? Não. Não fiquei em dúvida não nelas. Então, ok. Esperem aí, eu vou encerrar a gravação. Tá bom? A gente conclui a nossa aula sobre síndrome do X frágil.